A maré de refugiados sírios traumatizados pela guerra civil atingiu os 2 milhões, metade dos quais crianças. É um fardo para os países vizinhos como a Turquia, Jordânia e Líbano, custando vários milhões às economias. Alguns países europeus já se ofereceram para acolher alguns milhares de refugiados, outros pediram ajuda, já que milhares desembarcaram nas suas costas. O conflito já matou mais de 100 mil pessoas em 2 anos e meio, com pouca esperança num breve acordo. Qual deve ser o papel da Europa no combate à crise e como combater o esgotamento na ajuda entre países que continuam a lutar contra a crise financeira? Bem-vindos a The Network. Em Genebra temos Melissa Fleming, diretora de Comunicação e Informação Pública do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Aqui no Parlamento Europeu, Christopher Stokes, diretor-geral dos Médicos Sem Fronteiras em Bruxelas. E também no Parlamento, Elmar Brok, presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu e membro alemão do grupo do Partido Popular Europeu. Uma pergunta para todos, Melissa: quantos mais refugiados podemos ver? Sabemos que são 2 milhões agora fora do país. Até onde se pode agravar a situação? À velocidade que estão a fugir agora, com a terrível violência que continua, um novo refugiado aparece a cada 15 segundos. Isso significa que até ao final deste ano teremos 3 milhões de refugiados. É chegar a um estado em que se está a tornar impossível para os países vizinhos. É preciso fazer algo urgentemente para os apoiar, para que possam manter as fronteiras abertas. Christopher também esteve no terreno. Até onde se pode agravar a situação? Todas as previsões são muito negativas neste momento. Os refugiados, as pessoas, estão a fugir por 2 motivos. A insegurança, que é a principal razão, o conflito, mas também porque há pouca assistência humanitária, poucos serviços no interior da Síria para o povo. Algumas pessoas estão a fugir apenas para obter cuidados de saúde do outro lado da fronteira, para doenças crónicas. Existe o problema da segurança dentro do país e também dificuldades no acesso à ajuda humanitária. Vemos muitos refugiados chegar à Europa. Esta onda de refugiados pode tornar-se maior. A Europa está preparada para isto, Elmar? Acho que não estamos preparados para isso nessa quantidade. Primeiro, temos que dar muito mais dinheiro à União Europeia, que é o principal patrocinador da ajuda humanitária síria. Temos que fazer mais para não destabilizar ainda mais países como a Jordânia e o Líbano. Mas também vimos que a oposição fundamentalista está a lutar contra a fuga para o Iraque e também a situação na Turquia. Melissa, acha que está na altura de uma intervenção militar no sentido de estabelecer corredores humanitários, segurança nas áreas de refugiados dentro da Síria? A agência é imparcial. O que precisamos é de acesso humanitário. Pretendemos que as pessoas possam fugir livremente. Ouvimos relatos terríveis de pessoas que são atacadas quando estão apenas a tentar sair do país e procurar segurança nos países vizinhos. E pedimos mais assistência aos países vizinhos que estão a suportar toda esta carga. Christopher pode ser parcial se quiser. O que acha? Deve haver uma ação militar? Não estamos a pedir a intervenção de um lado ou de outro. Deve ser reconhecido que muitos Estados estão a intervir na Síria. Cada Estado, a Rússia, os sauditas, o Qatar, está a apoiar um lado ou o outro. O que pretendemos é que, se é possível, fazer um acordo sobre armas químicas. Também se pode fazer um acordo sobre o acesso à ajuda humanitária. Rússia, Irão, os sauditas têm um papel fundamental a desempenhar aqui. Elmar, talvez seja do interesse europeu intervir de modo a que não haja uma onda de refugiados. Acho que é um ponto importante nesta questão dos agentes químicos encontrados e espero que as conversações de Genebra comecem o mais cedo possível para que todos os lados se alinhem, para haver mais acesso à ajuda humanitária e mais dinheiro disponível, assim como uma melhor política de estabilização nos países vizinhos. E a questão do uso da força para estabelecer a segurança na Síria?
Acho que já ouvimos isso nas respostas das duas ONGs de forma muito clara e da ONU. Eles têm de ser imparciais. Neste momento, se estiverem a par com uma força militar que não pode ser imparcial, não podem ser considerados imparciais pelos grupos na Síria, o que pode levar a ainda mais dificuldades. Melissa, vamos falar sobre os países vizinhos. Em que medida é que isto é destabilizador para a Jordânia ou para o Líbano? Estamos a fazer o suficiente para os apoiar? Não estamos a fazer o suficiente. É extremamente desestabilizador. Lembro-me de visitar uma aldeia no Líbano, onde a população residente era de 3.000 e a população síria de 6.000. Uma aldeia muito pobre, já em dificuldades, e a ter de acolher este número de pessoas. Há margem para problemas e estamos muito preocupados com isso. Christopher, em termos de desestabilização, o que acha que o mundo deve fazer para fortalecer estes países? Há um problema nos países vizinhos, a ajuda é insuficiente, mas não se trata apenas de dinheiro. Há também uma questão sobre a garantia de segurança e do livre acesso à ajuda humanitária dentro da Síria. Como vamos fazer isso sem recorrer à força? Pode acontecer se for feito um acordo político quanto às armas químicas. Depois também pode ser feito um acordo humanitário. E os Estados a apoiar Damasco também podiam ser encorajados a permitir o livre fluxo de ajuda humanitária nas linhas da frente na Síria e também através das fronteiras com os países vizinhos, como a Turquia e o Líbano. Elmar, o que é que a União Europeia deve fazer em relação aos países vizinhos? Devemos aumentar a pressão através das Nações Unidas e diretamente para a Rússia e a Arábia Saudita, e acho que devemos chegar às conversações de Genebra o mais rápido possível. Mas a primeira condição é a ajuda humanitária, antes de chegarmos a uma solução pacífica, à qual temos de chegar de qualquer maneira. É o único desfecho desta situação. Melissa, acredita que a União Europeia está a fazer o suficiente? É a maior força perto da crise. Acha que deveria estar a fazer mais? O que precisamos é de uma partilha desta carga, como chamamos. A Alemanha, por exemplo, comprometeu-se em acolher 5.000 sírios da Jordânia e do Líbano, pessoas particularmente vulneráveis, num programa humanitário. Precisamos de mais países a avançar com esquemas como este. Christopher, quem mais deveria partilhar esta carga? A repartição da carga é um problema quando se avalia a reação na Europa, o pânico sobre os poucos milhares de pessoas que chegaram ao sul da Itália em relação ao 500 mil na Turquia, por exemplo. Há uma necessidade da partilha deste peso, mas também de um envolvimento político mais forte na Europa para facilitar o acesso da ajuda humanitária no país e nos países vizinhos. Elmar, como vamos conseguir esse forte compromisso político? Temos de explicar aos nossos cidadãos na Europa que é importante mais ajuda à Síria e aos países vizinhos para evitarmos que tenhamos mais pessoas à procura de asilo. Têm de perceber que é do nosso interesse, não só por razões humanitárias. Assim acredito que vamos conseguir mais dinheiro para o que é necessário. Última pergunta, o que devemos fazer para evitar o esgotamento na ajuda humanitária? Muitos países estão a lutar contra a crise económica. Melissa, como lhes dizemos para tentar ajudar mais? Descobrimos que há muita fadiga e este cansaço piora quanto mais complexa é a situação. Quanto mais as partes se envolvem no lado armado da oposição, maior a confusão. Torna-se uma grande confusão militar e as necessidades humanitárias, por exemplo, o mais de 1 milhão de crianças refugiadas, torna-se uma questão obscura na mente e não tão atrativa no que toca à ajuda. Christopher, como se combate este esgotamento? Descobrimos que o público europeu é bastante favorável assim que a crise é explicada e descobrimos que houve um ênfase muito grande, por exemplo, sobre os europeus a lutar na Síria em vez da questão humanitária, que é uma área fundamental. Devemos manter o foco no sofrimento dos civis. É tudo por agora. Muito obrigado aos convidados. Até à próxima em The Network.